Olá! Hoje vamos dar continuidade à temática democracia, que já vimos em aulas anteriores. Então, atenção, porque hoje trabalharemos a democracia ateniense. Então, vamos lá, vamos estudar. Aristóteles já dizia que a democracia surgiu quando, devido ao fato de que todos são iguais em certo sentido, acreditou-se que todos fossem absolutamente iguais entre si. Essa é a frase para nós refletirmos sobre o que é democracia. Quando falamos em democracia, não podemos deixar de lado Atenas. Atenas é considerado o berço da democracia. Quando falamos em democracia, também temos que entender que foi um regime político criado e adotado em Atenas, no período da Grécia Antiga. Digamos que ela foi essencial para a organização política das cidades-estados gregas, sendo o primeiro governo democrático, podemos dizer assim, da história. O termo democracia ele é de origem grega, na qual temos duas palavrinhas aí. Demo, povo, kratia, poder. Então, democracia vai significar poder do povo. O povo vai ter poder na democracia, mas não adianta nos iludirmos achando que a democracia, mesmo na Grécia Antiga, era o povo que estava no poder. Temos que entender quem é este povo. Vamos lá, mais para frente vamos descobrir. Anteriormente, antes da instalação da democracia ateniense, Atenas era controlada por uma elite aristocrática e oligárquica, ou seja, esse poder estava nas mãos de um pequeno grupo da elite, só aqueles que eram conhecidos como bem-nascidos ou eupatidas eram que dominavam o poder político e econômico lá na polis grega. Mas surgem novas classes sociais. E essas classes sociais, como os artesãos, os camponeses, entre outros grupos, vão começar a exigir também direitos políticos. Querem participar da vida política, querem decidir o seu destino. Então, depois de muita pressão, por quê? Nada vem de graça, nada aparece do nada para que o sujeito se torne o que é. Uma lei só é criada, até nos dias de hoje, depois de muita pressão popular. Normalmente, os políticos eles não vão criar uma lei que beneficie a população se a população não pedir, não exigir. Então, na Grécia Antiga também foi assim. Eles exigiram uma melhor participação política e, depois de muita pressão, resultou na democracia. Isso por volta de 510 a.C., Clístenes, que para alguns é considerado o pai da democracia, liderou uma revolta popular contra o último tirano grego, Hípias. Então, Atenas passa a ser dividida em 10 unidades, que vai ser chamada de demos, ou seja, povos. Assim, esse regime passou a ser chamado de democracia, porque eles dividiram em comunidades menores e, estando em comunidades menores, ficaria mais fácil de tomar as decisões do que em uma comunidade maior. Nessas comunidades, nesses demos, todos os cidadãos participavam diretamente das questões políticas da polis. Clístenes, ele não tomou essas ideias de democracia da sua cabeça e, de repente, disse, não, hoje vou criar uma democracia.
Não, ele vai buscar, ele vai beber das informações de Drácon, esse primeiro cara aí em cima, na imagem, e Solon, esse cara logo embaixo, e vai iniciar um conjunto de reforma. Para alguns, Solon vai ser considerado o pai da democracia. Logo, ele vai ser um legislador que vai publicar algumas leis, vai orientar o conjunto legislativo grego. Então, as reformas promovidas por Clístenes vai consolidar a democracia em Atenas. E uma dessas ideias foi o chamado ostracismo. E o que é o ostracismo? É um dispositivo na qual era possível afastar os cidadãos que possivelmente ameaçassem a democracia. A palavra ostracismo vem justamente de ostrakos, que são pedaços de cerâmica. Então, os cidadãos em Atenas eram convocados para julgar se aquele sujeito deveria permanecer ou não entre eles. Então, eles escreveriam o nome em pedaços de cerâmica, cacos de cerâmicas. Daí vai surgir a expressão ostracismo. Essa pessoa que era expulsa da cidade ficaria em torno de 10 anos afastado, de 10 a 15 anos afastados da sociedade, e só podendo voltar após este período. Sendo assim, o poder não estava somente concentrado, quando falamos em democracia, nas mãos dos eupatidas, dos bem-nascidos. Os demais cidadãos livres, maiores de 18 anos e nascidos em Atenas, poderiam participar da Assembleia, a Eclésia ou a Assembleia do Povo. Vale salientar que esses cidadãos eram apenas 10% da sociedade ateniense. Vejam só, mesmo sendo uma democracia, era uma democracia para poucos. Por quê? Quem estava de fora? As mulheres não eram consideradas cidadãs, os estrangeiros não eram considerados cidadãos, os escravos muito menos. Todos eles estavam excluídos da vida política da sociedade ateniense. Mas além de Clístenes, Péricles, que não é o cantor, deu continuidade à política democrática ateniense. Ele pode ser considerado um importante democrata que permitiu ampliar o leque de possibilidades para os cidadãos menos favorecidos. Algumas características da democracia ateniense, a qual podemos citar como uma democracia direta, ou seja, eles não precisavam de representantes para promover o seu direito político. Outra característica é a igualdade perante a lei. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Isso nós chamamos de isonomia, que é a igualdade diante da lei. Outra característica é a igualdade de acesso aos cargos públicos. Todos os cidadãos atenienses, eles poderiam buscar os cargos públicos que bem quisesse e tivesse disponibilidade. Isso nós chamamos de isocracia. O poder político e os cargos políticos é para todos. Igualdade para falar nas assembleias. Isso aí é exegoria, ou seja, todos têm direito igual à voz. Mas, no geral, há uma diferença muito grande entre a democracia grega e a atual democracia. A democracia ateniense ela foi um modelo político que foi construído devido a diversas influências de outros povos. Mas o seu conceito ainda hoje é presente em nosso meio. Mas a democracia atual é um modelo mais avançado.
que a democracia ateniense? Nós podemos dizer que todos os cidadãos, quando se fala cidadãos aí, é todos mesmos, maiores de 16 ou 18 anos, porque 16 já tem a possibilidade de votar, e 18 anos o sujeito já é obrigado a votar, incluindo mulheres. Lá na democracia grega, as mulheres não poderiam votar. As mulheres, na atual democracia, podem votar e ascender cargos públicos sem que seja excluída ou limitada dessa participação, como era na democracia ateniense. Mas também a democracia ateniense, os cidadãos tinham uma participação direta na aprovação das leis e nos órgãos, lá na polis. A democracia atual, a nossa, ela é representativa. Nós elegemos algumas pessoas, a qual chamamos de políticos, e estes políticos é que vão elaborar as leis. Na aula anterior, quando falamos em democracia direta, tem algumas possibilidades do cidadão participar diretamente do meio político. Voltem o vídeo anterior e vejam. Então, atualmente, no geral, fora o plebiscito, os cidadãos elegem um representante para que ele produzam as leis de acordo com os interesses de seus eleitores. É hora da nossa atividade, então vamos lá para o Classroom ou para a atividade impressa que você buscou na escola. Ao entrar no Classroom, vocês busquem lá a hashtag História e vão até a atividade que já está disponível. A atividade é um fórum, vocês devem responder lá mesmo e com as suas palavras vocês devem expressar a opinião sobre o desenvolvimento da democracia em Atenas. Vocês opinem o que vocês acham desse processo de desenvolvimento da democracia ateniense. Para ajudar vocês, não deixem de ler o texto e assistir, claro, a esta videoaula e as videoaulas anteriores. Tchau, até a próxima semana. Qualquer dúvida, estarei à disposição para ajudar na produção e na compreensão da temática desta semana. Tchau.